Hola, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a hablar sobre los verbos irregulares em presente de indicativo. Bom, turma, já vimos, esse tempo gramatical presente do indicativo e vimos os verbos regulares, que são aqueles verbos que seguem uma tabela fixa de conjugação. Para os verbos da primeira conjugação que terminam em AR, para os verbos da segunda conjugação que terminam em AR e da terceira conjugação que terminam em IR. E hoje a gente vai ver um pouco dos verbos irregulares, que são aqueles verbos que não seguem uma tabela fixa e que têm uma alteração na sua conjugação. Bom, os verbos irregulares são aqueles que apresentam mudanças nas suas raízes quando conjugados, ou seja, a sua vogal da raiz produz uma ditongação ou se transforma em outra vogal após fazermos a conjugação. Abaixo temos alguns verbos e vamos ver que os verbos sofrem uma alteração quando passam da sua forma no infinitivo para a conjugação no presente do indicativo irregular. Então, aqui temos o verbo empezar. E veja que eu sinalizei aqui em vermelho a vogal E, porque é ela que sofre a ação. Ela passa da vogal E para o IE. Então, de empezar, quando eu conjugo o verbo no presente irregular, ele fica empiezo. Temos a conjugação também do verbo pedir, que passa do E, da vogal E para a I. Quando eu conjugo no presente do indicativo irregular, ele fica pido. Temos também a alteração do O para o UE. O verbo dormir, quando eu conjugo ele, ele fica duermo, ok? Aqui temos a tabela completa, com a conjugação alinhada a todos os pronomes. Nem todas as conjugações, na hora que eu for verificar, ele vai ter alteração. Alguns não têm alteração, como é o caso aqui, ó, se vocês observarem, o verbo empezar, quando eu conjugo ele no vos, no nós outros e no vós outros, e assim segue os outros verbos também, eles não alteram a sua raiz, mas ainda assim consideramos ele irregular porque ele não segue uma tabela fixa, né, de conjugação, e alguns pronomes eles alteram e outros não. Então, empezar sofre essa alteração do E para o IE. Yo empiezo, tú empiezas, vos empezás, usted empieza, nosotros empezamos, vosotros empezáis e ellos empiezan. Outros verbos que seguem essa mesma irregularidade do E para o IE é os verbos despertar, divertir, entender, pensar, querer, sentar e sentir, vale? Então, passamos para o verbo que termina com IR. Ele tem a alteração do E para o I. O verbo pedir. E fica yo pido, tu pides, vos pedis, usted pide, nosotros pedimos, vosotros pedis e ellos pidem. Então, em alguns casos, a conjugação fica igual mesmo, como temos aqui. Vos pedis e vosotros pedis, ok? E temos esses três verbos que seguem essa mesma irregularidade do verbo pedir, que são repetir, seguir e servir, vale? Aqui temos outro verbo que também é irregular. O verbo dormir passa a raiz do O para o E. Então fica yo duermo, tu duermes, vos dormís, usted duerme, nosotros dormimos, vosotros dormís e ellos duermen. Temos esses verbos que seguem essa mesma irregularidade na raiz, igual o verbo dormir, acostar, almoçar, encontrar, mostrar, poder, morir e volver. El verbo jugar vai seguir esse mesmo tipo de cambio, vale?
Foi a nossa aula de hoje, turma. Qualquer dúvida, nos encontramos na aula remota. Hasta luego!